Ai, gente, bom dia, tudo bem? Então, é Páscoa, né? Hoje é sábado, né? Eu queria fazer um vídeo hoje e eu acho que vai ser um vídeo meio, não sei como se vai ser polêmico, não sei se vai ser polêmico, na verdade, mas é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo e eu fico meio que me segurando para fazer esse vídeo porque eu não sei muito bem o que eu vou falar, eu não sei muito bem se eu vou propor alguma coisa, eu não sei muito bem se a minha percepção das coisas é razoável, mas são coisas que eu tô pensando aqui e que eu preciso falar, que eu acho que é importante falar, na minha cabeça é importante falar. Aqui em geral eu falo sempre, quase sempre, eu falo de, em geral, três esferas, assim, uma é a pessoal, né, a subjetividade, o sujeito, a pessoa e tal. A outra vai para uma coisa de duas, que é a relação, o amor, o relacionamento e tal. E às vezes, com menos frequência, eu falo sobre as questões de família, né? Que é as relações com essa outra estrutura, que já são triangulações, né? Já não há nenhum, nem dois, um que seria o sujeito, dois que seria a relação e três que é então eu, a Flor, o Martinho, minha mãe e tal, a maternidade, essa paternidade, enfim. Então eu fico um pouco nesse círculo que teoricamente seria o círculo do privado, do campo privado, do campo pessoal, que é o campo, o que está fechado para dentro de casa. Eu raramente falo sobre a rua, o mundo, o país. Só de falar, eu ia falar o Brasil, só de falar o Brasil já fico nervoso, porque é um enrosco super complicado, mas eu acho que eu tenho que falar. Então, e já queria há algum tempo fazer um vídeo sobre a liberdade, sobre as questões relativas à liberdade, como que a gente pode pensar a nossa liberdade hoje em dia. Então eu falei, vou tentar fazer esse vídeo, porque ontem eu fiquei muito... São muitas coisas, tá? Mas eu fiquei muito tocado por imagens na rua, assim, e falei, cara, vamos tentar falar, porque eu quero saber como é que as pessoas estão se sentindo em relação a isso. Então não vai ser o vídeo conclusivo e com uma proposta filosófica que eu queria que fosse sobre esse tema da liberdade no sentido talvez social, talvez pessoal e social, não do conceito de liberdade exatamente, mas então não vai ser esse vídeo que eu queria que fosse, mas vai ser um vídeo que que eu queria que desse espaço para vocês falarem coisas, tá? Para mim ele é mais importante nesse sentido ainda do que em qualquer outro. Então vamos lá, tentar enfrentar essa ideia da liberdade e do campo social e do campo de relação e tal, relação com outros, né? Antes de qualquer coisa, tem um filósofo antigo quer dizer, lá de trás da Grécia Antiga, né? Que se chama Epicuro. Eu acho que já falei dele aqui, não tenho certeza, mas ele tem lá um sistema, uma proposição, não é um sistema, mas umas proposições sobre a liberdade, sobre a felicidade, que são muito legais. Quem se interessar, posso falar mais sobre Epicuro um dia, mas também é fácil de achar. Você põe aí no Google Epicuro e aí o Google vai te mostrar coisas que já vão servir para você pensar. Mas se você não conhece o Epicuro, enfim, se quiser. Mas o Epicuro então vai dizer que a liberdade não é possível se você estiver inserido dentro da cadeia de consumo e a cadeia monetária, né? Se você precisar, resumindo, se você precisar o tempo todo de dinheiro para sobreviver, você não pode ser livre. E aí ele vai propor uma situação que é um corte com essa estrutura social do mercado e vai criar uma comunidade. Ele é o primeiro cara a fazer isso. Não é o primeiro cara a fazer isso, mas faz isso lá. Então, ele vai propor duas coisas assim. Você não pode estar ligado ao consumo para ser feliz. E você tem que ter exame sobre a sua própria vida. Você tem que pensar sobre a própria vida para ser feliz. Você tem que conseguir pensar sobre ela. Que está muito ligado à ideia do cuidado de si, que eu já falei lá. E ligado à própria filosofia, né? E ligado a tudo isso que a gente está fazendo aqui, que é pensar sobre a nossa vida. Então... E aí depois que ele faz esse movimento, ele entende que tem mais uma coisa, que ele precisa de gente para conversar, ele precisa de amigos, então ele cria uma comunidade. Então são três coisas: não estar ligado ao consumo, pensar sobre a própria vida, o autoexame e amigos, o que eu acho uma excelente definição. A gente aqui tenta manter relações na nossa vida, a gente está num processo de se autoexaminar, de se autoentender, mas a gente meio que deixa o lance da cadeia de consumo, estou generalizando, tá? Mas a gente meio que deixa o lance da cadeia de consumo de lado, assim, a gente fala, cara, não dá para discutir com isso, né? Não dá para discutir com o capitalismo venceu, essa história toda. Tem sempre alguém dizendo o capitalismo venceu e tem alguém dizendo o capitalismo faliu.
são os dois discursos filosóficos, políticos e econômicos dos últimos tempos, que são o capitalismo venceu, o capitalismo faliu. Bom, mas de qualquer forma a gente está vivendo um momento no século XXI que as grandes ideologias, assim, as grandes construções ideológicas meio que deram errado, o comunismo falhou gravemente, assim, né? A realização dele no mundo deu muito errado, por razões diversas, e a gente poderia ficar discutindo isso aqui, não sei se vale a pena, mas parece que a gente não pode mais discutir o sistema vigente. Ele tá dado. Mas aí ontem eu tava andando, eu não sei como, então é isso que eu queria perguntar pra vocês. Eu tava andando na rua, como é que tá a cidade de vocês nesses últimos tempos? Gente na rua, gente, como é que tá? Qual a situação social da cidade de vocês? Eu, todos os dias, eu hoje em dia não tenho mais carro, e eu pego muito pouco transporte público, por razões diversas. Eu acho o ônibus muito barulhento, e eu tenho medo de metrô. Eu tenho medo enfim, não importa, mas de metrô não tem aqui, é longe pra caramba da minha casa. Então, por exemplo, para pegar o Martim na escola, eu vou andando até lá. E sempre que possível, até onde ele aguenta, eu volto andando. São 6 km daqui até lá. E ontem eu fui andando até um outro bairro, que são tipo 9 km, porque eu tinha que pegar um negócio. E eu vou andando. Eu saio 1h30 antes, 2 horas antes, e vou andando porque eu gosto de andar e ver a cidade. Então, cada vez esse percurso de deslocamento vai se transformando, mesmo sendo o mesmo percurso, ele vai virando uma outra coisa. E nos últimos tempos, a quantidade de gente na rua, pedindo dinheiro, dormindo na rua, vendendo coisas, o comércio informal, assim, tentando vender alguma coisa, e de gente em surto, gente falando, gritando, sozinha e tal, e de gente passando mal, tinha uma mulher passando muito mal, enfim, pessoas em sofrimento, na minha leitura, aumentou assim exponencialmente. E vai virando uma coisa que você acaba se obrigando a se fechar. E isso me deixa muito preocupado. Você vai gerando uma situação de indiferença mesmo, de não perceber a humanidade do outro, que está muito ligado ao projeto neoliberal, ao projeto da meritocracia, e tudo isso está muito ligado a isso, seriamente, e esse projeto só faz sentido porque a gente está nessa situação de indiferença. Mas então parece que a noção de caridade, de filantropia, de comunidade, tudo isso meio que não tem mais isso. Eu lembro na década de 80 isso era uma coisa, a ideia da filantropia, da caridade, da igreja, articulando essas coisas tantas vezes, não só a igreja, mas a igreja também, era muito forte. Eu não escuto mais isso. Eu acho que isso ainda existe, obviamente, em lugares, eu queria saber também a opinião de vocês, ou a experiência de vocês, mas em lugares mais... eu vivo na zona sul do Rio, né? Então as pessoas vêm pra cá pra pedir dinheiro. Eu vivo num lugar de privilégio. O meu bairro ainda é misturado. O meu bairro, especificamente, é misturado. Ele tem gente rica, gente não rica, gente pobre, gente mais pobre, mas enfim. Meu bairro é bem misturado. Eu gosto dele também por isso. Então eu fico olhando essa situação, pensando na estrutura do que a gente vive. E essa semana, vivendo uma grande crise aqui, que eu posso contar depois, sobre um caminho financeiro ou não, de vender uma coisa que tem a ver com o canal, uma discussão com a Flor sobre isso e tal, sobre o sentido da produção, o sentido de onde que a gente quer chegar com isso, sobre a grana, sobre o dinheiro, que é uma questão pra gente muito forte, a situação do artista também no Brasil está em um certo risco. A vida que eu levava antes já não é mais possível, porque não tinha um dinheiro que existia que fazia uma coisa se movimentar, a pesquisa artística que já não vai, tá em risco. Tudo bem, a gente pode discutir isso também ou não, discutir o que isso importa para as pessoas realmente ou não, isso é uma enorme discussão. Mas o fato é que a gente passou um tempo se olhando, falando como é que a gente faz, o que a gente mora aqui, a gente não mora aqui, a gente faz isso, não faz isso, o que a gente faz? E a gente tem opiniões diferentes em relação a isso, eu e ela. Mas eu tô me vendo obrigado a colocar em questão o sistema de consumo e de capital, entendeu? Não tem como não chegar a isso e falar, cara, isso aqui tá meio ruim, A gente tem que poder olhar para isso e falar sobre a liberdade, entender que por mais que a gente esteja articulando o discurso de liberdade individual, de liberdade de identidade, de você poder ser o que você quiser ser, o mundo está caminhando para isso, para as liberdades individuais, o sistema de dinheiro e a sua obrigação de trabalho e para cumprir, e para estar nesse sistema, está aí cada vez mais forte. A gente trabalha, inclusive, em momentos que a gente não trabalha. Quando a gente está nas redes sociais, a gente está dando dinheiro para essas redes sociais. Eu não sei se vocês pensam sobre isso. Quando a gente está no Instagram produzindo um conteúdo, a gente está contribuindo com a manutenção de uma plataforma que está fazendo dinheiro. Quando a gente está aqui no YouTube fazendo isso, vocês estão vendo a publicidade que vocês estão vendo aí, eu estou produzindo esse conteúdo, a gente está gerando dinheiro para o YouTube, para a Google, que é a mesma cadeia, né? Isso tudo é trabalho, é geração de renda.
Isso que a gente está fazendo aqui neste momento agora é geração de renda. E maravilha, liberdade individual, você pode escolher o conteúdo que você vai ver, eu posso escolher o conteúdo que eu vou fazer, mas a gente está contribuindo para uma situação de geração de renda que não melhora a situação de igualdade social. Não melhora. É alguém ficando mais rico. É alguém ficando mais rico. E enquanto alguém vai ficando mais rico, alguém vai ficando mais pobre. O estranho é isso, mas isso vai acontecendo. Estou simplificando, tá? E vai estar acontecendo uma coisa que a situação de desemprego, e por isso tanta gente na rua, a situação de desemprego no mundo, ela é crescente. Não é só no Brasil, é no mundo ela está aumentando. Assim, por conta muito da automatização dos robôs no sentido amplo, das máquinas, do maquinário. Você pensar 20 anos atrás como é que os trabalhos eram feitos, e hoje em dia como é que eles são feitos, ou 30 anos atrás. Isso é um processo que vai se dar, não tem como não se dar. As máquinas cumprem funções hoje em dia. Eu vou no mercado aqui, tem um caixa automático para você pagar as coisas. Então sou eu trabalhando para o mercado, porque eu estou fazendo o serviço do caixa. E ele não está me pagando por isso, eu estou pagando para ele por isso, para o mercado. Já pensaram nisso? Aqui tem um mercado aqui embaixo da minha rua que eu faço o serviço. Eu não, porque eu gosto de ir no caixa, porque eu gosto de falar com a pessoa e tal, porque sou eu. Então eu nunca vou nesse caixa eletrônico, ou quase nunca. Meu Deus do céu, eu acho insuportável aquilo. Porque eu gosto de falar com alguém e falar, bom, enfim, é um pouco um contato físico concreto que tem. Mas essa situação da automatização está acontecendo e o desemprego vai aumentar. E a gente está, enquanto isso, nessas situações de rede, produzindo dinheiro para essas pessoas. É o que a gente está fazendo. Mas a gente está podendo escolher. Tem as nossas liberdades nisso. Verdade. Tem, não pode negar que tem. Tem. E eu não estou aqui dizendo, temos que acabar com o dinheiro, temos que viver numa comunidade, como o Epicuro fez. Não estou, porque eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que é muito delicado pensar esse tipo de estrutura hoje em dia. Acho mesmo. Mas eu acho que a gente tem que poder olhar para isso, porque a situação do que está acontecendo é como se a gente estivesse meio que empurrando a coisa e se fechando cada vez mais, mas a coisa está acontecendo. Esse problema está acontecendo. E aí não é muito possível pensar em liberdade se você tem que produzir tanto conteúdo ou tanto fazer a máquina girar com tanta frequência, com tanta força na grande parte do seu dia. Porque eu falei com a Flor ontem, ela falou, mas a gente quer fazer isso ou não? Eu falei, cara, na verdade eu não quero mais ter que produzir. Como é que a gente faz para não ter que produzir? A obrigação da produção é um problema. Ela está ligada ao dinheiro. Esses vídeos eu quero fazer porque eu quero fazer. Eu gosto, me enriquece esse diálogo. Mas a obrigação de ter que fazer isso para conseguir dinheiro é uma outra situação. É uma outra situação. E passa por isso. Porque esses anúncios estão aqui porque tem a ver com dinheiro. O anúncio do canal, sei lá o quê. Porque a gente ganha um tipo de dinheiro, então o dinheiro está aqui. Então o crescimento do canal, se ele crescer ou não crescer, tudo isso importa. Que está aí, a relação mercantil, mercado, dinheiro, está em todos os lugares que a gente está vivendo, quase todos. E aí acontece uma coisa muito louca, que eu não sei se eu vou colocar o link aqui embaixo, que é o projeto da renda básica universal. O Suplicy está falando disso aqui no Brasil há um tempo, ele meio que virou uma piada, por isso até para muita gente. Mas tem uma porrada de economistas e neoliberais, inclusive ultraliberais, inclusive o Zuckerberg está defendendo isso, que a única solução do mundo para rever o pacto social que está ruindo é que a gente faça um projeto de renda básica universal, que é pegar uma parte dos impostos, já que tem tanto robô trabalhando, precisa de menos gente trabalhando, e pegar uma parte desses impostos e dar uma renda básica para todo mundo. Para todo mundo. E tem países pensando isso já concretamente. Isso não é uma coisa de maluco não, tá, gente? Eu vou realmente botar, você pode... Põe aí, renda básica universal. E aí, trabalhar seria uma escolha. Você quer trabalhar? Ótimo, vá trabalhar. Você vai ganhar mais dinheiro se quiser, você vai fazer o que você quer fazer e tal. Mas você não é obrigado, não é necessário que você trabalhe para você sobreviver. Viver vira uma outra coisa. Viver pode ser brincar, pode ser conversar, pode ser dançar, pode ser o que for. Pode ser pensar, pode ser trabalhar, mas não necessariamente viver é trabalhar. Viver não é necessariamente trabalhar. A gente tem esse conceito que é um conceito construído. Esse conceito de que a vida é trabalho nesse sentido mercantil é construído, ele não é um conceito em si. Se a gente olhar os índios ou os antigos e tal, aí tem a escravidão. Então a escravidão, lá nos gregos, por exemplo, tem os escravos, para que os senhores possam ter o cuidado de si e pensar sobre a própria vida. Bati numa abelha. Então você tem os escravos para que a aristocracia possa ter o cuidado de si e pensar sobre a própria existência. Hoje em dia a gente tem a automatização. A gente não precisa de escravos mais, graças. Não temos que passar por isso. Mas a gente continua se colocando em situação de exploração corpos
de pessoas menos favorecidas, né? É isso, tá o tempo todo acontecendo e a gente finge que não. A gente finge que tá tudo bem. Mas isso tá acontecendo ainda, mas isso vai acontecer cada vez menos, teoricamente. Mas a gente tem o papo a gente tem essa opção de pensar esse outro caminho. O louco disso é que então a Finlândia está pensando sobre isso, o Suplicy estava falando sobre isso aqui. Na Suíça teve um plebiscito, veja, uma votação popular para decidir se eles iam adotar a renda básica ou não. Se a renda básica ganhasse nesse plebiscito, ia ter renda básica lá. Perdeu por 70%, quase, acho que isso, 70%. Põe aí, renda básica universal suíça. Você vai entender, vai ver o que aconteceu. Perdeu. As pessoas ficam muito desconfiadas da quebra do conceito do trabalho como necessidade de subsistência. Essas coisas não estão ligadas. Não, você não existe para trabalhar. Você não existe para produzir capital. A gente pensa aí qual parte do seu dia que você investe na produção de algum capital. A gente vive para produzir capital. A gente está aqui o tempo todo respondendo e-mail, fazendo coisa, WhatsApp no celular. Isso tomou conta da nossa vida de um jeito muito estranho, cara. De um jeito muito forte. A gente tem que parar para pensar sobre isso. A liberdade pura, ela não é possível no sentido de liberdade total. A gente fala, o que é liberdade? Aí tem a fala da Nina Simone, que é muito bonita, liberdade é não ter medo, né? Mas liberdade total, o que quer dizer isso, né? A liberdade de escolha, dentro do que está dado para você, que é a história do Sartre, você é o que você faz do que fizeram de você, né? É essa a frase, você é aquilo que você faz daquilo que fizeram de você. Eu acho que a frase é essa. Dentro do que está dado para você, ter a liberdade de escolha é possível. A liberdade total não é porque a gente é uma construção de uma série de coisas, genéticas, sociais ou relacionais, ou o que seja, assim. A gente tem campo de liberdade dentro de uma estrutura, né? De linguagem, a gente está preso dentro de uma linguagem. A gente só pode ser livre em português, por exemplo, né? A gente não pode ser livre em chinês, entendeu? Ser livre em chinês, articular os discursos de liberdade poética em chinês, não em japonês, é uma coisa diferente do em português. Já pensou sobre isso? A poética, a liberdade linguística, a criação de sentidos, a criação de percepções, a gente faz isso em português, ou em inglês, quem fala inglês, ou francês, quem fala francês, mas a língua já é uma estrutura formal muito forte para determinar as liberdades. Dá para entender? Né? Dá, né? Faz sentido. Então, quando você lá lê um haikai japonês, você fala, é uma outra estrutura de liberdade da língua, que é diferente de ler o Manuel de Barros, que é um poeta de liberdade da língua aqui do Brasil. Tem similaridades, mas é diferente. Enfim, mas a linguagem como um todo, tudo que organiza a nossa vida, tudo que está em volta da gente, não dá para ser livre, totalmente livre. Liberdade total é caos também, é diluição de contorno. Não estamos falando disso, né? A gente tem um contorno, isso já não é ser livre. Livre é livre para escolher dentro do que você tem. O máximo de liberdade de escolha é dentro daquilo que está dado para você. É disso que estamos falando, afinal, né? Com isso, a gente vai ter que colocar o problema do capital, a gente vai ter que enfrentar esse problema, a gente vai ter que enfrentar o problema do trabalho. A gente vai ter que rever esses conceitos. Como é que a gente faz isso? Isso que eu estou perguntando para vocês. Como é que está a cidade de vocês? Onde vocês moram? Onde você que está aí ouvindo esse negócio, onde você mora? Como é que está a rua em volta de você? Tá? Isso é uma questão ou não é uma questão? As pessoas estão famintas ou não estão famintas? Isso não te importa mesmo. A gente está aqui realmente pensando no nosso processo de autoconhecimento, de percepção de si mesmo, porque tem um pouco isso. Então, quando as grandes ideologias cessam de fazer tanto sentido, a gente se volta para o nosso processo, né? Maravilhoso o nosso processo, ele é fundamental, mas existe o outro, existe o campo social, existe, a gente não pode negar, porque ele vai cada vez mais entrar na nossa cara. Aqui no Brasil, então, nem fala, a gente não pode negar isso, a gente vai ter que lidar com esse problema. Não adianta a gente falar que cuido da minha vida, faço a minha parte, e é isso. Não adianta, gente, não adianta. Sério, não é viável isso. Não é viável porque a gente está no campo social. Então a gente vai ter que enfrentar esse problema. É bom falar isso na Semana Santa, né? A ideia da Páscoa, de como Jesus estava pensando num campo social, estava pensando no campo do outro, né? Estava lá vivendo a vida dele para isso, para a caridade, para a percepção do outro, para o cuidado do outro. É louco, né, que a gente perdeu isso tudo. A gente aqui numa estrutura cristã radical, agora com um presidente cristão, teoricamente, e não está pensando sobre isso, né? A gente está... É muito estranho o Brasil nesse sentido, porque tem essa estrutura religiosa muito forte no discurso, muito forte, mas é totalmente
autocentrada e neoliberal, não estou generalizando, né? E neoliberal individualista, e é assim, cada um por si, meritocracia. Então é religioso, mas é meritocrático ao mesmo tempo. Eu falo, mas como que é isso? Mas é isso, o mundo é complicado. A gente não precisa trabalhar para viver, necessariamente, a gente pode escolher trabalhar. Sério, isso existe, não estou inventando. Veja a renda básica, procura isso aí, vê o que você fala, ou já conhece, fala, ou eu estou falando besteira, me fala, tá? 2, a liberdade total não é possível sem rever o sistema de trabalho, não é. A liberdade total não é possível, mas a liberdade nesse sentido que a gente está falando não é possível se você estiver obrigado a trabalhar cada vez mais. Faz esse exercício na sua vida de olhar para a sua existência e pensar a quantidade de não trabalhos que estão gerando renda para alguém. Que isso é um trabalho, é geração de renda. Então, pensa aí, quando você está no Uber, quando você está no WhatsApp, isso é geração de renda, o WhatsApp está ganhando dinheiro. Quando você está produzindo conteúdo para o Instagram, para ele fazer propaganda dentro do Instagram, ganhar dinheiro com isso, ganhando dinheiro. Aqui no YouTube, assistindo a publicidade e eu produzindo esse negócio aqui, eu estou ganhando dinheiro com isso aqui. Mas se vocês soubessem quão ridículo é o dinheiro que eu estou ganhando com isso aqui, vocês iam falar, caramba, isso aqui dá um trabalho para mim, esse canal, de, sei lá, 5 horas por dia, mais ou menos, vamos dizer assim, e o dinheiro que eu ganho não é por isso, né? Pelo menos por enquanto não é por isso. Tem gente que acha que até ganha dinheiro com isso, mas minha função aqui a minha ideia aqui é uma ideia de diálogo, de percepção, de inauguração de outros sentidos, de descoberta de coisas, né? Eu leio e falo, caramba, eu não tinha pensado, a pessoa me falou um livro outro dia, vou comprar um livro, vou atrás, vou ler uma coisa que eu não conhecia, ou uma fala que vem que me abriu campos, é um campo no social possível também, em certo sentido, mas a gente não pode não pensar sobre o dinheiro. Se a gente tiver, Flor me falando ontem, uma frase clássica, fala, amor, eu sei, mas a gente vai precisar de dinheiro. É óbvio, a gente vai precisar de dinheiro. Eu falo, a gente vai precisar de dinheiro. E aí eu estou sendo idealista, estou sendo ingênuo, estou sendo imaturo, possivelmente, mas a gente tem que botar o dinheiro em questão. Até porque isso já é possível, pensando na renda básica. Pensem sobre isso. E se você não tivesse que trabalhar? Não, eu não estou sendo, não é um surto, tá, gente? É que parece piada, porque eu trabalho, a ideia da exploração de si mesmo está tão vinculada à nossa ideia de existência que quando você fala isso parece um absurdo. Parece um absurdo. A gente vive uma situação de pós-escravidão, ou a gente está se escravizando ou está escravizando o outro do lado, o tempo todo. A ideia de serviço, né? O capital rodando é uma situação de senhor escravo. Depois a gente pode falar, se vocês quiserem, da dialética do Hegel do senhor escravo e como que isso passa. Da estrutura da dialética do senhor e do escravo. Tem sempre um senhor e sempre um escravo, em qualquer relação, as relações de poder e tal. Mas a gente está funcionando dentro dessa lógica. E a gente não precisa funcionar dentro dessa lógica. A gente acha que sim, mas não necessariamente. Falem aí o que vocês acham. Bom sábado de aleluia. É sábado de aleluia que se chama, né? Bom sábado de aleluia. Amanhã a gente volta no domingo de Páscoa. É enorme esse vídeo, mas tudo bem, vai. Quem não quiser assistir até aqui também não assiste. Faz parte da vida. Muito obrigado. Até amanhã!